Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Cá estou eu de novo para uma coisa diferente, um pouquinho distinta. Estão brigando. Muralha, para! Enfim, voltando ao vídeo. Como eu tô um pouco demora em casa, eu decidi começar a gravar também sobre os filmes e séries e qualquer coisa que eu tenha visto, escutado. Trazer uns comentários trouxas, nada profissional, porque eu não tenho embasamento nenhum, só uma opinião, assim. E aí, nada melhor que começar como eu comecei hoje, com um filme que não tem uma temática parecida com os últimos vídeos que eu tenho feito, mas o nome dele recorre à temática, que é Corra, ou Get Out, de Jordan Peele. Bom, é um diretor que vem feito os filmes de terror ultimamente bem bons, pelo pessoal comenta, né? Esse Corra eu nunca tinha visto, ele é de 2017, eu sempre tive vontade, mas nunca parei pra assistir. Aí hoje me deu a louca, falei, vou assistir esse filme depois do almoço. Fiz meu almoço, comi, falei, vou ver. Achei no Prime Video. E lá estou eu, depois do filme aqui, querendo comentar um pouco. Não sei se vocês já viram ou não, mas meio que resumindo, assim, o início do filme é meio bizarro. Tem um cara negro caminhando na rua e um carro meio que parece que persegue ele. Aí ele dá meia volta e aí o carro dá meia volta junto e acaba batendo nele. E aí fiquei pensando, ué, eu não sabia qual era a temática do filme, nunca tinha parado pra ver sobre. E aí corta ali, aí eu fiquei pensando, né, meus pensamentos, minhas reflexões, que era de noite na cena do filme, e aí eu me senti refletindo sobre como uma mulher também, se um carro passa do meu lado de noite, eu acho que eu faria a mesma coisa que o cara do filme, só que ali são questões raciais, é diferente. Mas um medo, assim, aquela sensação de segurança, eu senti no filme todo. Não sei explicar muito bem, mas aquela ansiedade, segurança de não saber o que vai acontecer, o que pode acontecer, porque as coisas vão sendo soltas aos poucos, assim. Aí tem o casal lá, que tá indo conhecer os pais da namorada. A namorada é branca, o cara é negro, é o Chris, o protagonista. E a namorada dele, acho que é a Rose, coisa assim. Aí eu vou conhecer os pais dela, mas assim, numa casa longe da cidade, longe deles. Aí já fica meio complicado, já dá pra desconfiar um pouquinho, né? E aí durante o trajeto eles acabam atropelando um bicho lá, o bicho morre. Aí depois a polícia chega e meio que dá uma carteirada nele, sendo que era ela que tava dirigindo. Tudo por questão racial também. E aí quando ele chega na casa, ele se sente assim meio com o pé atrás. E aí eu acho que isso passa pra gente que tá assistindo o filme, porque a gente também não sabe, pelo menos eu não sei como é que era a função daquela família, o que acontecia ali, o que acontece, o que vai acontecer. Eu ficava com o pé atrás, pelos olhares, pelos comentários. Aí vai mostrando a casa e o filme vai seguindo. E tu consegue sentir o desconforto do protagonista, do Chris, na casa, assistindo o filme, que é um negócio muito bizarro. E aí tu começa a perceber pequenos detalhes, assim, que vai formando a trama, né? Uma casa bonita, e do nada, no final de semana, eu acho que eles aparecem lá, vai ter um tal de evento com um monte de gente. E aí tem uma cena do filme, acho que ele sai pra fumar de noite, e o cara tá correndo, um dos funcionários da casa, que ele acha estranho, porque a casa, os pais dela são brancos, o irmão dela que aparece também é branco, e as duas pessoas que trabalham na casa são negras. Daí ele fica meio assim, e a gente fica pensando, ué, é uma questão meio racial, né? Aí chega lá, o cara tá correndo e vem correndo em frente a ele fica parado olhando. Ali naquele momento, acho que eu não pensava duas vezes antes de correr ao lado contrário. Nem que eu morresse 2, 3 quilômetros depois correndo, eu não ia ficar naquele lugar. Mas aí não, é a minha percepção, né? É diferente da do filme, da dele, das questões que ele passa na trama e tal. Mas ali já me deu um pavor. Aí depois a cena da mulher também, da outra mulher que trabalha na casa, que fica se olhando no espelho e olhando assim a testa, e no final tu vê que é quase uma cicatriz e tudo mais.
Aí o filme vai entregando, assim, nos pequenos detalhes sobre o que é a trama. E aí quando ele percebe, o Chris percebe mais ou menos o que tá acontecendo, porque ele é hipnotizado pela mãe da guria, que é uma psicóloga, psiquiatra, sei lá, meio fora da casinha completamente. Aí chega e hipnotiza ele com o fato da morte da mãe dele, que não comentou no início que não tinha pai, que a mãe tinha morrido quando ele tinha 11 anos, por causa do acidente e tal, vai trazendo esse trauma. E aí bota ele num lugar lá muito louco, num limbo praticamente. E hipnotiza ele de uma certa forma. Aí segue o filme, tá nessa festa lá deles, só branco, acho que rico, tudo meio exótico, cada um com os pensamentos, assim, pensamento não, né, porque eles externo, mas falam meio estranho. Aí tu fica, ué, será que é isso que eu tô pensando? Porque até ali a gente fica meio em dúvida de saber se é mesmo que o filme quer passar ou não. E aí acaba que é o que realmente o filme quer passar, e aí acaba entregando. Eles fazem um leilão do Chris pra ver quem é que vai trocar, não é uma troca de corpo. No caso, eles fazem um transplante de cérebro, de consciência, pro corpo tipo, da pessoa escolhida, que naquele caso era o Chris. E aí a consciência do outro vai pro corpo dele, mas ele continua. A consciência do Chris continua lá mesmo com a consciência do outro, só que ela fica meio dormente, ela não pode se manifestar. Aí ele descobre que se manifesta através do flash do celular, que tira uma foto e dá umas loucuras lá. E aí o filme começa a desandar. E aí o Chris consegue ser pego e tal. Aí fica lá, e o cara que acaba comprando, não sei se é comprado ou se é sorteado, é um cara cego e que é a visão dele. E tem uma parte de conversa lá, enquanto o Chris tá amarrado numa cadeira e tal, aí estão falando, e aí a mulher hipnotiza ele de novo, aí ele dorme. Aí dá uma virada lá que ele coloca o estofado da cadeira onde ele tá preso no ouvido pra não ouvir o que indica lá, o que faz ele entrar na hipnose e dormir. E aí, a partir daí é cenário de guerra. Ele começa como é que é o nome? Eu não lembro o nome do irmão da Rose. Vai tirar ele da cadeira pra levar pra fazer o transplante de consciência, porque o pai dela já tá abrindo a cabeça do outro que é cego. E aí chega lá pra pegar ele e ele acaba dando 2 boladas na cabeça do cara e meio que desmaia. Aí ele pega um cérebro que tá na parede e vai atrás do médico lá, do pai da guria, e crava nele. E aí depois tem a cena da mãe também, que ele dá, não sei se, aparentemente parece dar uma facada, ela dá uma facada na mão dele, ele força, ele dá de novo no olho, eu não sei se pega na cabeça, não sei se bate, o que é. Aí não mostra, não desenrola. E aí quando ele tá quase saindo da casa, o irmão lá dela, eu achei que ele tivesse matado com 2 boladas na cabeça, volta. E tenta pegar ele, mas aí ele acaba dando lá, tenta dar um mata-leão, e ele, quando chegar na porta, quando o cara vai chutar a porta, ele crava a faca ali na perna dele e consegue sair. Aí na saída, ele atropela a mulher, que na verdade era a avó da namorada dele, que tinha feito o transplante. Aí o outro cara que tava correndo acho que era o avô dela. E todos eram ex-namorados, namoradas dessa tal The Rose. Ela levava o pessoal pra casa pra fazer esse transplante de consciência, assim. Uma família bem, uma coisa bem fora da casinha, que na verdade não é tão fora da casinha, né? Pensando, assim, refletindo sobre. Aí acaba lá que no final ele pega e o avô dela, no caso, que tá no corpo do outro cara negro, tenta matar ele, porque ela manda, só que aí... antes disso ele atropela a avó dela. Aí acho que acaba matando a avó dela porque bate o carro, porque a Rose dá um tiro, e aí ele sai, e ela tenta matar ele, mas aí o cara vai lá e corre, pega ele, o cara que correu no início do filme, que queria correr dele. Aí pega ele, aí ele dá um jeito lá um jeito mágico de tirar o celular debaixo da camiseta, da calça, e dá um flash na cara do cara. E o cara pega a arma da Rose, dá um tiro nela e depois você mata. Aí, pô! Aí tu fica assim, ué. Aí tu acha que a Rose tá morta, mas a Rose não tá morta. Aí entra o melhor personagem do filme, que é o amigo do Chris. O melhor amigo dele. Eu não consigo lembrar o nome dele, mas ele é muito engraçado. Só que ele é um engraçado... O filme é tenso. O filme todo é tenso.
Só que nos momentos que entra essa parte do melhor amigo dele, dá uma aliviada, mas tu consegue sentir aquela ansiedade dele de tentar ajudar o amigo. Porque ele dá umas tiradas ali bem boas durante o filme. Só que o amigo não leva muito a sério, né? E aí ele fala mais a brincadeira também, com bastante fundo de verdade. E aí quando chega no final do filme, o amigo dele vai lá e salva ele. A Rose até acha que é a polícia e fica pedindo socorro, como se fazendo de vítima, só que na verdade é o amigo dele. E aí o filme se resolve, é isso. E eu fiquei tão apavorada que eu fiquei refletindo no final como que eu não assisti esse filme antes. Porque esse filme é muito bom. Além das questões sociais e raciais que ele traz, a forma que vai ser contada a história, entregando aos poucos o que tá acontecendo, tu vai descobrindo junto com o protagonista o que tá acontecendo, e vai dando apavoro, porque tu quer que ele saia dali logo, ele não consegue sair, e não tem como se colocar no lugar dele, no meu caso, não existe isso, mas é angustiante, e no final tu vendo que de uma forma meio incorreta dá tudo certo. Incorreta termos legais, mas ali não tinha o que ele fazer. Era aquilo e deu. E ele fez o correto. E ele conseguiu se salvar. Isso que é o ponto principal. Aí, assim, sem palavras, o filme é muito bom. Eu não me arrependo de não ter visto antes. E aí, vou continuar. Corra, começar com Corra, e a partir de agora só vai. Desculpa qualquer termo, palavra que não deveria ser usado. Mas vou me adaptando aos poucos com o tempo. Valeu, falou!